Vamos lá, então, explicar para quem nos acompanha aqui no Band News, deputada, como na prática esse texto vai socorrer esse setor que praticamente parou por conta da pandemia, né? Sem dúvida, acho que ninguém tem dúvida que é o setor mais prejudicado, foi aquele que primeiro parou e não tem previsão nenhuma de voltar. E qual foi o problema? Todos os programas de crédito que foram criados pelo governo federal, ele não foi restrito a um setor, ele foi amplo. Então, o que aconteceu com o setor de evento? Naturalmente, quando uma instituição financeira vai conceder um crédito, ela avalia risco. Então, entre emprestar para o comércio, para o serviço, que por mais dificuldade que passa, ainda está funcionando, e emprestar para o setor de evento, que não tem perspectiva nenhuma de faturamento, esse setor ficou sem acesso ao crédito. Então, esse projeto vem, primeiro, numa linha de parcelamento das dívidas, com isenção de algumas alíquotas, como PIS, PASEP, contribuição social sobre o lucro, a questão também do parcelamento dos débitos em até 145 meses para quitar essa dívida, redução de 70% das multas e também a criação de uma linha de crédito para ajudar o setor a sobreviver. Porque a gente sabe que ele sobrevivendo com a retomada dos eventos, ele vai crescer e vai se expandir. Mas sem uma medida do governo para que ele passe por esse momento tão crítico, sem faturamento nenhum, é necessário de fato o Estado intervir e dar esta opção de parcelamento e criação de uma linha de crédito. E na prática, né, deputada, é um setor que foi pouquíssimo assistido, né? Estamos aí há um ano de pandemia e tem muitos empresários do setor, enfim, comerciantes, né, os mais diversos públicos aí que estão envolvidos com esse setor de eventos, que estão ali a ver navios, e é justamente o setor que mais gera aglomeração, né, justamente o setor que não conseguiu nem voltar quando a gente tinha ali patamares, não vou nem dizer tranquilos, porque na verdade a gente nunca pôde dizer isso sobre a pandemia no Brasil, mas patamares ali com um pouquinho mais de folga, digamos assim, em relação aos números do coronavírus, né? Quais setores ali dentro dessa categoria de eventos estão sendo atendidos por esse texto da senhora, hein? Na verdade, todos, né? E é o que você falou, ele impacta inclusive no setor de serviços. O fotógrafo, o operador de som, o técnico de som, o setor de limpeza que fazia os eventos. Então, ele impacta numa série de outros setores. O projeto, ele também acabou contemplando as agências de turismo, a hotelaria, os parques temáticos, outros segmentos também que não são do setor cultural, mas que também foram afetados pela pandemia, né? Então, ele ampliou mais justamente para ter uma convergência e ter uma aprovação. Uhum. A senhora mencionou uma linha de crédito. Quais são os valores envolvidos? Na verdade, a grande discussão com o governo foi justamente essa, né? Porque precisava se criar uma fonte de receita, que no projeto ficou 3% da arrecadação das loterias. No entanto, não teve um acordo do governo. Esse projeto foi aprovado pela Câmara com unanimidade praticamente, mas ficou do governo o projeto chegando no Senado, ele criar uma fonte de recurso alternativa para que foi colocada na Câmara e ver se consegue um acordo para definir esse valor. Então, a gente ainda vai trabalhar no Senado para ver se mantém esse percentual que foi aprovado ou se vai haver uma alteração. Pois é, isso de alguma forma coloca ali um pouco mais de dificuldade nessa questão desse texto, de ter que ter esse diálogo com o Senado e, de certa forma, está dependendo do próprio governo federal, da equipe econômica, da contabilidade, que a gente sabe que a gente está vivendo uma época difícil em relação a essas espécies ali de compensações também para a abertura, né, dos cofres públicos na realidade, né, deputada? É verdade, mas já tem uma fonte de recurso prevista no projeto, por isso que ele foi aprovado, porque tem uma adequação financeira, e hoje existe uma convergência tanto da Câmara como do Senado na questão do texto. Acho que a grande dificuldade do governo em se dedicar a definir de onde ia sair essa fonte de recurso é por causa da PEC emergencial que está sendo votada, e toda a equipe econômica está voltada a isso. Então, até eu acredito que agora, nesse segundo momento, como existe uma convergência no Senado
pela aprovação do texto, o governo vai mobilizar a equipe econômica para ver se vai manter a fonte de recurso que foi prevista na Câmara ou se eventualmente eles vão querer criar outras fontes de recurso, né? Eu mencionava aqui, enquanto a gente ajustava o áudio da senhora, a questão daquele programa que em 2020 foi o responsável pela manutenção de boa parte dos empregos, né? De redução de jornada, de redução de salário. Eu achei interessante que no texto vocês emplacaram isso, algo que a gente vê essa discussão ainda muito incipiente, seja no âmbito do legislativo, no âmbito do executivo, isso de forma geral, mas na prática para o setor ali de eventos já está emplacada essa ideia também, né, deputada? Não, exatamente, esse era um ponto crucial que precisava ser estendido o programa, porque foi a única atividade que está proibida pelo Estado de funcionar de fato, né? Houve uma restrição de várias atividades, mas o setor de evento ele está proibido de funcionar pelo Estado. Então, os programas que foram criados, se não fosse estendido, como que você faz, né? Você faz uma suspensão do contrato de trabalho e agora você precisa manter, né? Porque você usufruiu do benefício, mas você não tem como manter porque o evento não está funcionando. Então, era um setor que precisava, de fato, estender o programa de manutenção de emprego e renda e foi, sem dúvida, uma vitória extremamente necessário e que tem uma convergência de que isso não tinha como não fazer, né? Então, foi um avanço, sem dúvida. E que a gente precisa agora para todos os setores, né? Os sintomas da pandemia na economia ainda estão aí, empregabilidade direta sendo afetada, né? Deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatora desse projeto aprovado hoje lá na Câmara, que, portanto, faz ali uma espécie de socorro ao setor de eventos que tanto sofreu, inclusive com a perda de empregos por conta da pandemia.